Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Wizia. Está no ar o programa Debate Acadêmico. Hoje, dia 2 de outubro de 2024. Trabalha para si na supervisão deste programa Catarina Dias, coordenação de Abraão Bandeira, na técnica Fernando Mochito, produção e apresentação Elmer Sanzul e paciência da Sônia. Este programa traz-lhe temas aliciantes e convidados entendidos na matéria para abordarmos e discutirmos até chegarmos a uma conclusão a fim de agregar conhecimento à nossa comunidade acadêmica e não só. O tema de hoje é independência financeira. Independência financeira. E para si que deseja participar ao nosso programa relativamente ao tema de hoje, para si que tem uma contribuição ou uma questão para fazer aos nossos intervenientes que já vamos apresentar, podes mandar a tua mensagem ao nosso WhatsApp, que é o 956 5905 e 69. Podes também acessar ao nosso site, que é o www.wizia.co.ao. Este é o debate acadêmico. Fique ligado, não saia dali, porque hoje vai aquecer. O tema de hoje é independência financeira. Estarei apresentando este programa sozinho. Estou em companhia do meu compatriota, amigo, paciência da Sônia. Quem direciona a minha atenção dizendo bom dia. Bom dia, Elmer Sanzul. Bom dia a toda a comunidade acadêmica. Bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui mais uma vez para fazer parte, ou se não, dirigirmos esse debate, e acreditamos que estaremos aqui, sairemos daqui convicto e entendido sobre o tema em questão, independência financeira. Exatamente. O tema de hoje é independência financeira. Independência financeira, um assunto mundialmente discutido, e no dia de hoje estaremos nesta mesa de painel falando sobre este tema que tem trago assim muito impacto à nossa comunidade acadêmica e não só. E não estaremos apresentando sozinhos, estamos aqui com paciência da Sônia e temos também convidados. Estamos a falar de Edner Simões, que é economista, Ronaldo Augusto, que é estudante universitário, e também Daniel Fernandes, empreendedor e palestrante. Vou direcionar agora a minha atenção ao paciência da Sônia. Mais uma vez, paciência, bom dia. Bom dia, Elmer Sanzul. Acredito que estamos prontos. Sim, estamos prontos. Podemos também saudar os nossos convidados. Vamos começar por Ronaldo Augusto. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Elmer. Bom dia, telespectador. Bom dia, meus colegas de painel. Bom dia. Exatamente. Vou direcionar também a minha atenção a Daniel Fernandes. Bom dia. Bom dia, caríssimo. Bom dia aos meus colegas de painel. Já é de casa. Realmente. Seja bem-vindo mais uma vez. Edner Simões, que é economista. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Exatamente. Vamos assim falar sobre independência financeira e podemos assim continuar com Edner Simões, dando a nossa atenção, perguntando assim de uma forma introdutória, Okay. pode nos definir o que é independência financeira? Certo, muito obrigado pela questão. Dizer que a independência financeira é a capacidade que tem uma pessoa em manter o seu estilo de vida sem depender de uma renda fixa. Ou seja, para que isto aconteça é necessário que as pessoas tenham diferentes fontes de renda. Nós estamos a falar aqui que nós não podemos depender apenas de um salário no final do período econômico mensal, que é o mês. Então, nós estamos a dizer também que é necessário investir em capital extraordinário, que são investimentos que podem ser de renda fixa. Estamos a falar aqui de depósitos a prazo, estamos a falar de títulos negociáveis, estamos a falar de ações, entre outros. Então, é importante ter atenção que nós temos necessidade de ter uma renda fixa para não estar dependente do final do período mensal. Exatamente. Vamos direcionar também a nossa atenção a Ronaldo Augusto.
Ronaldo Augusto, de uma forma assim introdutória, podes nos definir? O Dr. Edner Simões acabou de nos dar assim uma aula com uma perspectiva econômica, economista, mas assim, segundo a sua visão, pode nos definir o que é independência financeira? Muito bem. Independência financeira significa ter recursos suficientes para cobrir suas despesas e viver o estilo de vida desejado. Ou seja, sem a necessidade de trabalhar ativamente, né, para isso. E para isso, ou seja, isso pode ser alcançado através de investimentos, aquilo que o meu colega Edner já frisou, investimento, rendimentos passivos ou um negócio próprio, né? Mas esse negócio tem que ser bem sucedido, né? Eu posso dizer que a independência financeira é o caminho para a liberdade pessoal. Posso assim definir assim a independência financeira. Doutor Daniel, quer acrescentar? Bem, acho que não vou fazer aquilo que muita gente tem feito, né? Há quem diga, não, faço das palavras de colegas minhas. Mas eu não farei assim. Simplesmente direi o seguinte: há quem já nasce independente financeiramente. Exatamente. Então, quero dizer o seguinte: independência financeira é, acima de tudo, a autossatisfação do ponto de vista financeiro. Então, eu sou crente de que para você ser independente, nesse caso, do ponto de vista financeiro, terás necessariamente de se encontrar na balança de equilíbrio. Ou seja, você tem de ser necessariamente capaz de poder dar soluções a ti mesmo. Ou seja, quero também levar aqui a uma questão que é o contrário, não é? O contrário da independência é a tal dependência, não é? Certo. Então, dizer o seguinte: ser independente é, acima de tudo, ter o poder de compra. Fazer as coisas sem que dependas de alguém. É, acima de tudo, ter uma visão que vai além do padrão, principalmente no contexto angolano. Uau. A princípio, o Dr. Edner Simões falava que uma pessoa, independentemente financeira, é aquela pessoa que tem uma fonte alternativa de renda. Certo. Não deve depender simplesmente do salário. Mas será que uma pessoa que depende do salário simplesmente não é independente financeira? Bem, a essência da independência financeira é mesmo a não dependência total do salário. Por isso, independência. Se formos apenas a considerar o salário, será dependência financeira. Quando pressupõe independência, é porque nós temos mais de uma fonte de rendimento. Por mais que seja o volume de salarial maior, o teu pressuposto é indiferente. Ou seja, estamos aqui a dizer que quando tu tens apenas uma fonte de renda, tu não tens independência financeira. Tu tens dependência financeira por base do salário. Ou seja, tem dependência salarial. Quando temos mais de uma fonte de renda, pode ser duas, claro, nós temos independência financeira. Certo. Por isso, independência financeira está ligada a fontes de rendimento. Certo. A fontes alternativas de rendimento. E vou direcionar agora essa questão a Ronaldo Augusto. Para aquelas pessoas que estão, né, pertencentes à casa dos pais, dependem dos pais ou dependiam dos pais e agora passaram a bancar eles próprios as suas despesas por meio do seu salário. Nesse contexto, será que estamos a falar de independência financeira, visto que a pessoa deixou de depender dos pais e passou a suprir as suas necessidades de forma individual? Eu sou apologista de que é aquilo que o meu colega já frisou relativamente à independência financeira, né, que é a capacidade de viver, né, confortavelmente sem depender de um emprego. Certo. Sem depender do emprego ou de outras fontes externas de renda. Então, para nós distinguir que alguém é independente financeiramente, essa pessoa tem que estar confortável, né? Mas confortável com os seus rendimentos, ok? Neste caso, se as tuas despesas for
maior que o teu rendimento, você não é independente financeiramente. É mais ou menos isso. Então, não considero alguém independente financeira só porque tem o salário como a sua única fonte de rendimento. Acho que começaríamos também por uma questão muito simples, ligada a isso pressupõe não correr atrás do dinheiro? Não correr atrás do dinheiro, sim. Na verdade, nós temos que correr atrás do dinheiro mesmo, porque o objetivo é sermos independentes financeiramente. E para tu seres independente financeiramente, tens que correr atrás do dinheiro, não dependendo apenas de uma renda única, mas investir, né, em outras coisas, ter desenvolvimentos ou habilidades, né, para fazer negócios e tudo mais para ter outros rendimentos além daquilo que é o teu salário. Então, é necessário que nós corramos atrás mesmo do dinheiro, porque dinheiro é mesmo para correr atrás. Todo mundo quer ter dinheiro para se tornar independente financeiramente. Tá bem. Eu gostaria de virar ao economista Edner Simões. Parece que estamos a falar de um processo a atingir a independência financeira. Pelo menos eu estou a pensar isso. E como é, na verdade, a questão dessa conclusão? Quando eu estou assente, eu digo, eu sou um independente financeiro. Quais, na verdade, são os pressupostos que identificam quando eu estou assente na ideia de que eu sou um independente financeiro? Certo. Bem, quem é independente financeiro nota-se. Porque a independência financeira fala por si só. Nós somos independentes financeiramente quando nós conseguimos suprir as nossas necessidades, ter excedente e conseguir ter lazer, satisfação familiar, bem-estar e saúde. Nós somos financeiramente estáveis. E para que as pessoas atinjam este patamar, é necessário que corrijam os seus erros do passado, sigam alguns pressupostos. Nós estamos a falar aqui de literacia financeira. Nós estamos a falar aqui de um orçamento eficaz. Nós estamos a falar aqui de uma poupança, estamos a falar de investimento, estamos a falar também de uma questão muito importante que é o controle emocional. Por quê? Porque nós somos movidos por ansiedade, nós somos movidos pela ânsia de ter dinheiro e gastar no momento, mas para ter independência financeira não é somente isso. Nós precisamos ter capacidade de poupar. É saber que eu ganho 500 kwanza, tenho uma despesa de 200 kwanza, vou ter lazer de 100 kwanza e os 200 vou investir. Esse investimento agora vai te render no futuro. Os rendimentos a posterior é que vão ditar a tua liberdade financeira, a tua independência financeira. Estamos a supor o seguinte, se nesse mês eu investir os 200 destinado a investimento ou a poupança em capital de renda fixa, depósito a prazo, estamos no mês de outubro, certo, de outubro, 200 kwanza. O próximo mês, novembro, eu depositar mais 200 são 400 kwanza. E no mês de dezembro eu alterno este rendimento, vou investir no mercado de capitais, ou seja, compro títulos, posso comprar ações. Então, são variadas fontes de renda que daqui a 5, 4 anos eu tenho liberdade financeira. Então, é importante termos atenção a isso. Liberdade financeira não é o volume de salário, não é o volume salarial, é as fontes de renda. Quanto as rendas nos rendem, passa a redundância. Nós temos o hábito de consumir exageradamente. Acreditam que é um erro comprar bens e serviços em quantidades exageradas. Vou trazer aqui a realidade da Europa, que eu conheço muito bem. Na Europa, o frango compra a retalho. Nós aqui compramos caixa. Dá para perceber? Nós aqui compramos caixa. Este hábito que os angolanos têm também dificulta a alocação racional dos recursos, a poupança, porque nós compramos mediante a expectativa racionais, não mediante a necessidade. Porque na Europa compra-se em função
da necessidade. Eu preciso de 2 unidades hoje, eu vou comprar 2, amanhã posso comprar mais. O que que acontece? Quando nós vamos à busca de bens e serviços e as condições monetárias são insuficientes, nós estamos a procurar aqui a inflação no mercado. Mas esse é um outro fórum que eu vou falar a posterior. Exatamente. Doutor Daniel, nas vestes de empreendedor, quais são os desafios maioritariamente enfrentados para poder se alcançar a independência financeira? Será que a realidade social que nós vivemos permite com que todos aqueles que queiram alcançar a independência consigam? Bem, nas vestes de empreendedor, eu antes mesmo de responder a sua pergunta, gostaria de abrir aqui um parênteses quanto ao que o economista levantou. Não podemos, de maneira alguma, comparar Angola com a Europa. É um pecado grande. Sim, porque nós somos um país do terceiro mundo. Então, nós falhamos em muitos aspectos e um deles é a educação. Ou seja, dizer que o europeu compra, por exemplo, um frango e o angolano compra uma caixa. Por que o angolano faz isso? Na maior parte dos casos, o angolano compra uma caixa em função da inflação. Porque hoje a caixa de frango é 5.000 kwanzas, passados dois meses ou um mês, são 10.000 kwanzas. Só para não falar 25. Sim, só para não falar de 25. Então, é uma questão também de contenção. E, bem, para ser direto já a pergunta que me fez, eu gostava de levar aqui à baila o seguinte. Para ser realmente o empreendedor que tem independência financeira, necessariamente o empreendedor deve estudar o mercado. Deve necessariamente estudar o mercado. Falou, por exemplo, das contas a prazo, não é? Eu não aconselho ninguém a aplicar em contas a prazo se não for um valor acima de 1 milhão de kwanzas. Digo isso por experiência. Sim. Imaginemos, não é? Um banco como o BAE, disse o melhor de Angola, não é? Você deixa lá 100.000 kwanzas por 6 meses ou por um ano, depois não consegues uma taxa de juros acima de 20.000 kwanzas. Se aqui alguém já experimentou isso, que me corrija, caso eu esteja errado. Eu invisto em poupanças há mais ou menos 12 anos. E por incrível que pareça, eu achei que pura e simplesmente aí não há futuro aí. Desde que eu invista um valor abaixo de 1 milhão, eu aí não terei futuro. Pelo contrário, mais fácil é investir num negócio mesmo. Mas num negócio, quero já chamar a atenção aos nossos ouvintes, num negócio que nós conhecemos e que nós sabemos que não vamos correr risco, temos que aplicar a paciência e, acima de tudo, alguma inteligência. Uma outra questão é sobre conta custódia, por exemplo. Bodiva, Bolsa de Valores. Bem, é necessário que, antes mesmo que você invista, por exemplo, em Bolsa de Valores ou mercado de capitais, você estude. Esse estudo não é necessariamente ir para uma faculdade, até porque as faculdades raramente ensinam isso. Então, nós temos necessariamente de apresentar algumas referências e como somos jovens, não é? Temos que dizer aos nossos ouvintes, olha, procurem, por exemplo, o Euclides. É uma referência. Euclides Francisco? Sim, a nível de Angola. Bem, se você quiser, por exemplo, avançar na Bolsa de Valores e ganhar dinheiro, bem, vais investir um valor que só vais receber daqui a 5 anos. Por exemplo, a partir da Luege, não é? Luege Broker. Sim, ou então da Áurea. Então, temos que apresentar aos nossos ouvintes as reais soluções. Por exemplo, eu, fora o meu campo de empreendedor, eu procuro sempre dizer aos meus alunos que devem ler livros e aplicar aquilo que vem nos livros. Eu trouxe por acaso 3 livros. Um deles é um livro infantil com o título O Meu Primeiro Livro de Finanças. Por que este livro?
este livro ensina as crianças a poupar. E se nós quisermos ter adultos independentes, temos que ensinar as crianças a poupar agora. Como pai, por exemplo, uma das coisas que eu aconselho aos outros e a mim mesmo é que, a partir do momento que o meu filho nasce, só um mês de vida, necessariamente o meu filho tem que ter uma conta. E nesta conta deve ser aplicado um valor mínimo de 20 mil kwanzas. Se for mais, melhor. Imagina se o meu filho receber esse valor todos os meses, até ele fechar os 17 anos e 11, 12 meses. E 11 meses. Exatamente. Então, Exatamente. por esta via, nós já conseguiremos fazer com que mais pessoas sejam independentes. Por que esta retórica, essa baila? Eu tive um colega em 2015, infelizmente já o perdi. Eu estava para entrar para uma empresa petrolífera e lá pediram que nós abríssemos uma conta no BFA. E lá fomos. Quando lá chegamos, pura e simplesmente disseram ao meu colega que ele já tinha conta. E o pai dele era um simples médico. Então, a partir daquele momento, eu vi que o meu colega estava muito mais à frente do que eu. Ou melhor, já era independente financeiro. Até certo ponto. Tá? Não digo de forma absoluta. Tá? Porque já tinha algum poder de compra. Acho que é a palavra certa. Já tinha algum poder de compra. Porque já tinha alguns milhões, sendo simplesmente um jovem de 18. Então, quero dizer o seguinte. É necessário que realmente nós destrinchemos, expliquemos realmente como é que as pessoas vão ser independentes. Imaginemos alguém que tenha dinheiro, não é? Mas que do ponto de vista acadêmico não é independente. Porque para você ter dinheiro e saber realmente trabalhar com esse produto chamado dinheiro, a tal ponto de distribuir em várias fontes, você tem que ter educação financeira. Obrigado. Vamos direcionar também a nossa atenção à doutora Edner Simões, se tem alguma coisa a acrescentar relativamente à argumentação do nosso doutor Daniel. Bem, o colega frisou aqui muito bem a questão da inflação. Certo. O que é inflação? A inflação é a subida generalizada e coerciva do nível de preço na economia. Nós estamos a dizer que a inflação é um fenômeno monetário grave, ou seja, em economia, nós olhamos para a inflação como um bicho de 7 cabeças, passa o termo. A inflação aflige principalmente o poder de compra das famílias. Esta inflação, para a realidade angolana, nós estamos a falar em torno de 30%, o que significa que o poder de compra das famílias tem perdido consideravelmente nos últimos 2 anos. Então, isto também influencia significativamente a independência financeira, porque ele também vai influenciar no rendimento futuro dos nossos investimentos. Quando eu invisto em renda fixa e eu não indexo ele à taxa de inflação, ele perde poder de compra no futuro. Então, quando eu for, vamos supor aqui 30%, eu investi em 2018. Em 2018, 100 mil kwanzas. E passado 2 anos, a inflação subiu em ordem de 30% face ao ano ou período em que eu apliquei. Eu não estou a render, eu estou a perder 30% do meu poder de compra. Vamos supor que eu invista aquele valor um valor exemplar de 20 mil kwanzas e sobe na ordem de 30%. Eu estou em menos 10%. Quer dizer que você perdeu o poder de compra. Nominalmente, em termos de número, o teu valor aumentou. Mas em termos de poder de compra, que é o valor real da moeda, porque uma coisa é 2 mil kwanza e outra coisa é comprar bens e serviços de 2 mil kwanza. É diferente. Então, nós estamos a falar que a inflação também tem muito a ver com a realidade socioeconômica dos países. Por isso é que eu vou voltar a ser persistente, porque
eu tenho esta visão e eu gosto de fazer a comparatividade entre os países, entre as realidades econômicas. Os Estados Unidos tem muita pessoa independente financeiramente, até crianças. Por quê? Porque lá, tal como o meu colega aqui referiu, a educação financeira é de base, o investimento é de base. As pessoas nascem já com o hábito de investir. Os pais educam as crianças a investir. Certo? Vou só terminar aqui o raciocínio. Então, é importante que a economia também esteja estável para isto refletir na vida das populações. Nós, quando temos crescimento econômico, nós temos também a sua consequência, que é o PIB per capita, é a reflexão deste crescimento econômico na vida das populações. Então, é importante ter atenção a esta questão. Exatamente. Ronaldo Augusto, como estudante universitário, e será que o jovem angolano está capacitado em si para poder alcançar a independência financeira, visto que não podemos falar de independência financeira sem educação financeira? E de acordo com aquilo que nós temos visto, aparentemente, uns 70% dos jovens angolanos não têm conhecimento sobre educação financeira. Será que podemos idealizar uma juventude independentemente financeira sem ter esta educação? Na verdade, a educação financeira é o primeiro passo para se alcançar a independência financeira. Certo. E para isso, nós, como jovens, temos que entender, primeiramente, né, como o dinheiro funciona. Como o dinheiro funciona. Entender como o dinheiro funciona, isso vai incluir aprender, né, sobre orçamentos, investimentos, dívidas e poupanças. Então, eu acho que para alcançarmos a independência financeira, nós temos que ter esse conhecimento, né, sobre aquilo que é a educação financeira. Neste caso, todos os jovens, ou todos nós temos a possibilidade, né, de alcançar a independência financeira. Isso vai depender, né, do nosso foco, do nosso objetivo para a realização da mesma. Se a gente estiver focado naquilo que são os nossos objetivos para se alcançar a independência financeira, temos educação financeira, temos controle de gastos, fizemos um orçamento daquilo que são os nossos rendimentos mensais para poder fazer poupança, com certeza todo mundo consegue atingir a independência financeira. E exatamente sobre isso. Falou-se muito bem quanto a olharmos para a questão da realidade que vivemos. E sabemos que essas oportunidades elas tendem a se fechar muito mais quando também as coisas tendem a crescer, principalmente se olharmos para a cesta básica, como é que a cesta básica que aos nossos olhos já não está mais básico poder adquirir essa cesta básica. Tipo, são fatores simples ou senão que atingem diretamente a qualquer um, que de certa forma olharmos para o critério da independência financeira e falarmos com essa facilidade, parece que todo mundo vai alcançar é só reservar 1.000, 100 e estamos lá. E olha que a realidade que se trouxe aqui a realidade de dois países bem distantes um do outro, muito distante, ainda queremos ver, nem vamos ver se queremos. E a questão que assenta é exatamente essa aqui. Estamos a falar sobre independência financeira. Conforme estamos a falar, existe essa prerrogativa de facilidade de alcançar isso, quando na verdade até eu queira, mas a realidade que se mostra é tão difícil que nem tem mais oportunidade de guardar 1.000 kwanza. E eu gostaria de estender essa questão para os três. Parece até ser provocativa, mas ela é completamente real ao sistema que vivemos, que chamamos hoje. Gostaria de começar mesmo com o Ronaldo. Exatamente. Tendo em conta aqui essa questão, nós vamos ver pelo custo de vida, ou seja, a realidade social de cada país. Nós, né, não podemos comparar a Europa, a África, a Ásia, as Américas com Angola, neste caso. Vou estender para a África, né?
Mas, propriamente daquilo que é o nosso país, Angola, o nosso custo de vida é muito alto, muito alto. Então, olhando aqui para essa questão, nós temos que entender ou saber que o custo de vida é um fator crucial na busca da independência financeira. Então, procurar, por quê? Porque ele determina o quanto a gente gasta ou o quanto de dinheiro a gente precisa fazer para viver confortavelmente e o quanto a gente deve poupar, né, para assim termos um rendimento também confortável. Então temos que velar muito por isso. A nossa cesta básica em Angola, né, é isso que aqui o né? Paciência já frisou, é cesta básica, mas não é Não é tão básico. mas não é básico. Então nós temos que, né, velar aqui por essa questão. Nós temos alguns custos fixos, porque posso dizer 99 ou 95% dos jovens, só para não falar 100, não temos moradia, tipo casas próprias. Então nós temos custos fixos como moradia, alimentação, transporte e saúde, né, que são elementos muito importantes para a nossa convivência. Então, o custo de vida é um fator crucial, crucial mesmo, crucial para, eh, para como posso dizer, para o nosso rendimento, neste caso, né? Para o nosso rendimento ou para adaptarmos a nossa independência financeira. Doutor Daniel Fernandes, a questão é exatamente a mesma. Bem, eu vou voltar à educação, porque a educação é a base de tudo. Exatamente. O que é que acontece? Os nossos manuais de ensino primário não nos ensinam a ser independentes. A maior parte dos nossos manuais mostram sempre a história de um pai agricultor. E eu me pergunto, será que todos seremos agricultores? Porque os livros em si, os textos estimulam. O meu pai é pescador, a mãe do fulano é a avó Palácio, é quitandeira. Pronto, temos que rever já a partir da base. A educação financeira deve ser ensinada não somente nas famílias, mas na escola. Os palcos de socialização, inclusive na igreja, deveriam ser tratados com muita força. Por quê? É urgente que nós saiamos da pobreza, da dependência, daquilo que o pai vai trabalhar e antes que o mês termine, o salário também já terminou. É complicado isso. Então, temos sim, como jovens, de reverter as nossas despesas. Aquilo é o quê? O que é que eu quero da minha vida? Por exemplo, o colega ainda é estudante, não é? Ok. Vou desenhar aqui a trajetória de um estudante não trabalhador. Um estudante não trabalhador, de acordo com aquilo que lhe chega ao bolso, ele pode fazer alguma contenção. Ele deve definir, bem, eu recebo, por exemplo, 50 mil kwanzas mensal, não é? São 50 mil kwanzas. Vou tirar 35 mil kwanzas para a propina e me restam 15 mil kwanzas. Esses 15 mil kwanzas, se ele pega um táxi de ida e volta e a escola está a distância de 2 km, suponhamos que ele viva ali junto ao mercado que fica. Bem, ele pode fazer uma contenção de 7.500 kwanzas. E se ele aplicar este valor num negócio simples, que negócio simples ele pode aplicar, por exemplo? Ele pode investir esses 7.500 kwanzas na compra de materiais que os colegas buscam sempre. Por exemplo, vamos supor se for um estudante de contabilidade, um PGC.
PGC normalmente aqui é revendido a 9, 10 mil kwanzas. Se eu estiver errado, que me ajude. Mas em algumas fontes ele pode comprar mais barato, pode comprar até 5 mil kwanzas, 5 a 6 mil kwanzas. Eu tenho esta fonte. Então, se ele revender este PGC, por exemplo, no mês de junho, não é? Estamos em que mês, desculpa? Outubro. Se ele revender o material em outubro, vai aparecer mais algum colega, porque ele está vendendo a um bom preço. Quanto mais ele revender este material, mais dinheiro ele terá. Então, nós os jovens temos necessariamente descobrir, ou melhor, identificar os problemas da nossa comunidade. E, a partir desses problemas, definir soluções. Podemos não ter o poder financeiro, mas temos a ideia. E esta ideia não pode ficar na cabeça, deve ser escrita. E temos necessariamente de procurar alguém ou fontes que nos permitam realmente tirar esta ideia do caderno para a prática. Agora, de uma forma geral, o que é que acontece com os nossos jovens? A maior parte dos nossos jovens só consegue o emprego, o real emprego, a partir dos 25 em diante. Se eu estiver errado, que me ajude. Emprego mesmo, um emprego que lhe paga um valor que lhe permite. Por que só consegue um real emprego a partir dessa idade? Porque o mercado exige muita experiência. O mercado exige licenciatura. E a maior parte, isso já é estatístico, a maior parte dos jovens terminam a licenciatura a nível de Angola, terminam a licenciatura entre os 25 e 27 anos. Então, para um mercado que exige tanto, eu aconselho aos jovens a não se prender nas universidades para serem independentes, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista financeiro, quer do ponto de vista acadêmico. Os jovens devem começar já a partir do ensino médio. Bem, eu fiz o curso de mecânica. Ok. Devo me voluntariar numa mecânica, porque aquilo é o curso, não é? Curso. Devo me voluntariar numa mecânica para ter prática, porque o mercado depois vai me exigir isto. Então, se o jovem fizer isso, aí sim ele vai conseguir ter um bom emprego, de acordo ao que o mercado exige. Mas se não fizer, simplesmente vai contar a história. Fantástico. Exatamente. Temos várias mensagens a partir das nossas redes sociais. Vamos agradecer a si que tem mandado a sua mensagem. Estamos a falar de Josué Mapaim. Muito obrigado pela sua mensagem. Braulio Magalhães, agradecemos a sua audiência. A Josué Mapaim deixou aqui algumas mensagens e uma delas é no que concerne a gastos, como podemos saber o que é prioridade ou não? Vamos direcionar essa questão ao Dr. Edner. Certo. Muito obrigado pela questão. Primeiro, eu gostava de fazer aqui um update. Dizer que independência financeira pressupõe longo prazo. Independência financeira não se obtém no curto prazo, do dia para a noite. Eu vou já responder à questão da colega. Entretanto, nós precisamos ter renda para gerar renda. Só adquire independência financeira antes dos 20 anos quem é herdeiro. Caso contrário, tu deves trabalhar, ter uma renda, alocar racionalmente estes recursos e depois ter rendas extras, ter liberdade financeira. Em média, isso é científico, a liberdade financeira só se adquire aos 50 anos. Está bonito. Aos 50 anos. É importante que tomemos aqui nota porque estamos a tentar fazer confusão com custo de vida, com uma renda. Eu tenho um trabalho, mas eu não sou literalmente independente financeiramente. Posso até outros tipos de renda. É outra coisa que eu gostava aqui de chamar a atenção. Se
a atividade econômica não for, ou seja, a realidade econômica angolana, nesse caso, não for estável, vai influenciar até os rendimentos futuros destes meus investimentos. Então, se eu ter 5 fontes de rendimento e serem afligidos pela inflação, pelo poder de compra, independentemente de quanto ganho, eu não vou ter independência financeira. Precisamos ter atenção a isso. Fantastic. Certo, Fantastic. certo. Exatamente. Pode dar continuidade à resposta à questão da Josuelma Paim. Ela pergunta o que podemos considerar como prioridade e o que não. Certo, certo. Para nós termos noção do que é prioridade e o que não, nós precisamos ter um orçamento. Este é o principal. O orçamento o quê? O orçamento é um documento que fixa a despesa e estima a receita. É no orçamento onde nós conseguimos ter noção do quanto ganhamos até o final do mês e o quanto nós perdemos. O perder, estamos a falar em despesa. O que nós suportamos como despesa. Estás a perceber? E isso depende de cada um. Eu não posso falar ao colega aqui de painel, tu deves gastar isso, porque as despesas deles são diferentes das minhas. Então, é mediante as nossas receitas que nós vamos estimá-las. É mediante as nossas receitas que nós vamos fixar as despesas. Então, nós precisamos ter atenção a isto. O que são despesas fixas? São aquelas que nós gastamos para a nossa sobrevivência. Nós estamos a falar em alimentação, estamos a falar em táxi, custo com transporte. Nós estamos a falar, caso sejamos estudantes, nós estamos a falar de propina. Então, nós vamos alocar é distribuir de forma eficaz os nossos custos e as nossas receitas. Mediante a isso, vamos fazer a distribuição equitativa. Só assim vamos conseguir ter uma gestão eficaz e, por outra, o controle emocional. Quando a tua receita não te permite viver do lazer, não viva. Nós devemos ter sacrifícios agora para viver a abundância depois. Então, é mais ou menos isso que eu gostava de aconselhar à colega. Exatamente, muito obrigado. Vamos agora a um brevíssimo momento musical em que vamos dar assim uma atenção a uma canção que também fala sobre independência financeira, fala sobre a vida financeira no nosso cotidiano, mas antes de irmos a este momento eu gostaria de deixar uma questão que será respondida depois desta canção. A busca pela independência financeira em si. Será que existem perigos na busca pela independência financeira? Estamos a falar sobre a prostituição, o imediatismo, estamos a falar sobre o índice de comparação. Será que a nossa sociedade, ao obrigar, se assim podemos dizer, as pessoas a buscarem a independência financeira, também estão a levar algumas pessoas a esses caminhos? Essa é a questão que terá a resposta depois do momento musical. E não saia daí, aguarde mais um momento, porque daqui a pouco vamos dar continuidade ao nosso debate. Renovados votos de bom dia a toda a audiência da Rádio Wizia. Estamos de volta ao nosso debate de hoje, que tem como tema independência financeira. E antes de irmos ao intervalo, deixamos uma pergunta ao ar sobre os perigos que há na busca pela independência financeira. Estamos a falar sobre o imediatismo, a prostituição, a delinquência. Vamos direcionar essa questão a Edner Simões sobre os perigos que existem na busca pela independência financeira. Quais são, assim, as maiores influências, os principais fatores que levam as pessoas a enveredarem por esses caminhos? Bem, as principais influências, parece que não, mas eu mesmo que estamos inseridos. Quando tu vives em um meio em que o teu padrão de vida é inferior aos demais, tu te frustras. E o que é que tu buscas? Tu buscas igualá-las. Então, tu não tens fontes de renda, tu não tens uma família que vai investir em ti para posterior teres receitas, então tu procuras caminhos menos bons. Estamos a falar prostituição, que é uma forma de enriquecer, sabias?
é uma forma de enriquecimento ilícito, mas demorado. Estamos a falar de vida do crime para rapazes, assaltos e tudo mais. Então, são estes tipos de situações que muito influenciam a personalidade da pessoa humana. Eu digo aqui que a estabilidade emocional é fator crucial para que não enverdarmos neste caminho. Quando tu sabes que vou alcançar daqui a exato tempo, tu tens paciência, tu trabalhas dignamente e tu alcanças. Mas quando tu encontras a possibilidade de enriquecer de forma rápida e ilícita, tu fazes, porque o meio te obriga. Eu tenho um amigo, vamos supor, eu estou num grupo de amigos, somos 4. Na primeira semana, o João me aparece com um tênis da Adidas, por exemplo. O Domingos me aparece com um tênis novo da Puma. O Antônio me aparece com um tênis da Nike. E eu estou de sandália. Certo. O próximo mês, idem. Eu me sinto inferiorizado. Ou me afasto, ou procuro caminhos que me levam a ter também tênis novos. Então, é basicamente isso. Eu acredito que é questão de caráter, é questão de educação de infância, educação familiar, porque sabemos nós que a casa, a família é o primeiro meio de interação Social. social, certo. muito obrigado. Social. Então, é basicamente isso. Eu acredito que é questão de caráter, questão de meio de convivência, que vai nos fazer enverdar para caminhos escuros e estranhos. Doutor Augusto, quer acrescentar? Exatamente. Dizer que a independência financeira nos oferece liberdade pessoal. Nos oferece liberdade pessoal, redução de estresse. E nos últimos tempos, né, os jovens e não só, estão muito voltados ao imediatismo, tipo, querer as coisas com rapidez. E isso leva muitos deles a trilhar caminhos que não são bons, que não são louváveis. E é isso que o meu colega já disse aqui, o caráter, neste caso, porque só a falta de caráter vai me fazer envergar para a prostituição, só porque eu desejo alcançar uma independência financeira. Eu vou acrescentar aqui também falta de Jesus no coração, porque quem tem Jesus no coração, eu acho que não trilha para esse caminho que não é bom, que não é né, saudável para a mesma pessoa. Então, o imediatismo, a prostituição, a delinquência que muitos jovens têm, né, decidido envergar nesse caminho só para conseguir fundos com rapidez, não aconselho, né, não é um bom caminho que a juventude deve trilhar. Então temos que considerar aqui essa questão que temos que ter paciência, mas paciência mesmo, para que a gente possa atingir uma independência financeira. Temos que ter paciência. A paciência faz parte do processo para atingir a independência financeira. Exatamente. Doutor Daniel, como é que podemos lidar com esta pressão social em que vivemos, de que o vizinho já alcançou a tal dita independência financeira, ou pelo menos conseguiu ter um emprego que lhe facilita, uma renda a mais que lhe facilita? Como lidar com essa pressão social que vivemos, concernente a este tema? Bem, na verdade, nós precisamos necessariamente nos olhar no espelho. Quem sou? Porque nós não podemos de maneira alguma nos comparar ao outro, porque não sabemos o que é que ele fez para atingir esse auge, não é? Uns pelos bons caminhos, outros pelos maus. Então temos necessariamente de nos encontrar. E tem uma coisa que muitos jovens não fazem, e eu fico por vezes triste. Se o teu amigo, se o teu vizinho deu certo na vida, siga os passos dele. Não é pecado. Certo. Então,
Só precisamos realmente, como disse há pouco tempo, identificar todas as formas possíveis de crescermos na vida. Podemos não crescer da mesma maneira. Há quem se atrasa, não é? Todos nós fomos alguma vez criança e uns começaram a andar com 7 meses e outros com 1 ano. Eu, por exemplo, comecei a andar com 1 ano e quase 6 meses. Demorei. Então, a vida em si é um processo. Há quem fica muito triste, como estamos numa universidade, quero chamar aqui a atenção aos estudantes. Muitos dos meus colegas com os quais estudei na Questionet terminaram primeiro que eu. Mas, atualmente, quem os dá emprego sou eu. Uau! Então, adiantar, como disse na gíria, não é chegar. Exatamente. Então, é necessário que realmente nós desenvolvamos o amor próprio. Desenvolvamos, acima de tudo, aquilo que eu muito repito pois bem, eu quero chegar até aos Estados Unidos da América. Quando? Tenho de escrever mesmo. Quero chegar no dia 30 de junho. Sim, a meta, muito obrigado. No dia 30. Mas esta meta, eu devo lutar para isso. Ao invés de eu ficar simplesmente olhando para o outro, eu tenho que olhar, não, eu escrevi que até o dia 30 de junho eu vou aos Estados Unidos da América. Isto é que nos torna autênticos. Então, para não ficarmos nas comparações, nem tampouco na ansiedade ou no imediatismo, muitos até já vão a casas escuras em função disso. Temos simplesmente que olhar para nós mesmos. Cada um de nós é uma estrela. E cada estrela tem o seu brilho. Então, por que querer ser tal como o outro é? Então, temos simplesmente de desenvolver o alto valor. Eu, na verdade, tinha a última questão a fazer. Como conciliar realidade, como é que eu uso esse termo? Como conciliar realidade escravatória com desejo de independência financeira? Vou começar com o Dr. Daniel mesmo. A realidade? Realidade escravatória ou de escravidão com o desejo de independência financeira. Certo. Olha, que pergunta. Estamos mesmo numa universidade. Pois bem, eu gostava sempre de explicar a miúdo, não é? De forma a facilitar a interpretação, porque, com todo respeito, nem todo mundo percebe esta linguagem. Então, pois bem, o que é que acontece? Muita gente, por não ter conhecimento necessário sobre si mesmo, acaba se mutilando no trabalho. Imaginemos, não é? Ele estudou gestão de empresas, ou contabilidade, ou engenharia, mas aceita simplesmente trabalhar num sítio onde ele não quer. Por exemplo, no bar. A questão é a seguinte: quem está a escravizar? Ele mesmo ou o empregador? Porque há aqui uma coisa: eu quero atingir um salário no final do mês, quero de certa maneira desenvolver negócios, não é? E quiçá atingir a liberdade financeira. Mas eu próprio não sou liberto. Sou escravo, ou me faço escravo de alguém, de um negócio, de alguns gatilhos mentais que eu próprio crio contra mim mesmo. Imaginemos, não é? Ele diz, não, meu pai foi camponês, eu sou filho de camponês. E por aí fica, sou filho de camponês. Eu só devo pensar até aqui. Essa é a realidade escravatória que alguns vivem. Quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista financeiro. Há quem, muito sinceramente, já definiu um teto, economista que me ajuda, já definiu um teto. Para ele, 100 mil kwanzas basta. Sim, 100 mil kwanzas basta. Eu há pouco tempo falava numa palestra e eu disse que 100 mil kwanzas não é salário. E muitos funcionários públicos que lá estavam, alguns até que passaram pela minha lavra, disseram, não, estás a ofender.
Eu disse, não, vai para a praça. Então, eles estão até certo ponto afunilados no mesmismo. O limite deles é aquele. Já vai responder, sei que quer responder. Já vai responder. Mas no fundo, tudo depende da interpretação que fazemos da realidade. Cada um tem o seu ponto de vista sobre a realidade social. Há quem subentende como escravatória trabalhar, por exemplo, a ganhar 50 mil kwanzas. Há quem acha isso bom. Então depende muito do ângulo que a pessoa vê a vida. Ok. Eu vou discordar do colega quando diz que muitas pessoas se formam em gestão e trabalham em áreas inoportunas. Bem, não é vontade própria. Porque se eu me formo em gestão, eu tenho a pretensão de trabalhar em gestão. Quando assim acontece é porque eu não encontro oportunidade. E nós temos este problema em Angola. Nós temos problema de falta de oportunidade. Metade das pessoas que se formam em Angola ou estão desempregados ou não trabalham na área em que se formaram. Certo. Então, dizer que eu trabalhando no bar estou a me escravizar, não estou a valorizar a formação, não, porque eu tenho necessidade. Não, desculpa, eu não disse isso. Eu disse que há quem sente-se mal lá. Ou seja, ele vai para lá, mas simples, não sei se fiz perceber. Sim. Ok. Ele próprio aceita a condição de trabalhar ali, mas não dá o seu melhor. Sente-se mal lá, mesmo ganhando algum salário. Foi isso que eu tentei passar. Certo, consegui perceber. Mas nós estamos neste local temporariamente. É importante que tome isso em nota. Nós estamos aí porque temos necessidade e precisamos supri-las. Então, eu parto do pressuposto de quem trabalha, nós chamamos em economia o desemprego conjuntural, porque não depende de mim, depende da conjuntura econômica. Quem depende em área inoportuna é a falta de oportunidade. E eu estou lá temporariamente, eu estou lá porque quero render alguma coisa e fazer poupança com isso. E quis esperar uma oportunidade. Eu estou aí no bar, eu não vou ficar apenas no bar, eu vou indo enviando currículos até que a oportunidade apareça. Então é importante termos aqui atenção a isso. A escravidão no trabalho depende muito também da conjuntura. É isso que eu disse. A realidade econômica não tem sido fácil e muitas das pessoas que saem da universidade conseguem trabalho logo de primeira porque tiveram algum link, o que nós chamamos aqui de padrinhos e tudo mais. Então, para nós, filhos de camponeses, fez menção a isso, nós precisamos trilhar um caminho, ou seja, saímos da universidade, fazer cursos, fazer treinamentos, se capacitar, porque a exigência é alta. Existem muitas pessoas formadas no mercado e todos os meses uma universidade lança licenciados no mercado. Então, mediante essa concorrência, o que é que tu tens de vantagem comparativa face aos teus oponentes? Tu deves ter alguma coisa, tu deves oferecer alguma coisa. Então, o que vais ofertar? Vais ofertar vantagens comparativas. Tu deves ter, vamos supor, eu me formei em contabilidade. Eu tenho que ter uma formação de contabilidade e fiscalidade sênior. Eu tenho que entender bem o fecho de conta. Hoje a realidade impõe conhecimento tributário. Estamos a falar de impostos. A reforma tributária está a exigir isso. Então, não basta somente ser contabilista, nós precisamos ser também fiscalista. Então, os contabilistas devem ter atenção e precisam obrigatoriamente conhecer a tributação, a pauta tributária de Angola. Então, é importante isso, é importante que nós lapidemos as nossas lacunas, nos capacitemos, porque somente a licenciatura não basta. É importante que nós tenhamos em atenção a consciência de longo prazo. Nós precisamos saber que não vamos sair da universidade e vamos conseguir um emprego logo de primeira.
nós não somos filhos de bosses. Exatamente. Nós somos filhos de camponeses. Então, é basicamente este o meu contributo e muito obrigado. Eu acho que Ronaldo Augusto para finalizar. Eu acho que nós temos que ter a capacidade de investir em nós mesmos, né? Não obstante de nós estarmos já numa empresa a trabalhar, né? Nós temos que ter essa capacidade de investir em nós para que a gente possa crescer mais financeiramente, porque se a gente depender totalmente da entidade empregadora, nós vamos mesmo ser escravo, né, daquilo que são as nossas obrigações no serviço. Então, em suma, é mesmo investir em nós mesmos para que a gente possa, de certa forma, não depender totalmente da entidade empregadora. Fantastic. Exatamente, estamos a chegar à nossa reta final desta edição e gostaríamos que os nossos intervenientes transmitissem assim as suas últimas considerações relativamente ao tema e também beijinhos e agradecimentos. Vamos começar mesmo com o Ronaldo Augusto. Eu gostaria de dizer que a independência financeira não se alcança da noite para o dia, né? Não se alcança da noite para o dia, é um processo. Muitos dizem que o processo é demorado. Então, você que está dentro deste processo só tem que ter paciência. Paciência, foco, objetivo, pode até tardar, mas vai chegar. É tipo Deus, né? Deus tarda, mas faz acontecer. Beijinhos. Gostaria já de aproveitar, né, primeiramente, para mandar um beijo bem especial, né, aos meus familiares, à minha mãe, aos meus irmãos mais velhos, ao Nelson Cardoso Augusto, meu mentor, meu guia, meu irmão mais velho, e sem esquecer a minha querida noiva, minha mulher já, porque já fiz pedido, né? Sem esquecer a minha mulher, dizer que amo muito, estamos juntos, beijo. Exatamente, Edner Simões. Certo. Eu gostava aqui de frisar um ponto, a literacia financeira. É importante que nós tenhamos literacia financeira. Devemos apostar mesmo na educação. A educação é a base. Se tu teres esta base bem firme, acredita, quando o dinheiro chegar, saberás o que fazer com ele. Darás tratamento devido e, a posterior, terás rendimento suficiente para viver a liberdade, a independência financeira. Muito obrigado. Bem, eu gostava aqui de aproveitar a oportunidade para dar a conhecer ao público que está em curso o colóquio contabilístico versus setor financeiro bancário, realizado pelo Grupo Edner Simões e a consultoria GAR no Palácio da Justiça, na Cidade Alta. E aproveito a audiência para convidar as pessoas a fazerem parte deste magno evento a nível nacional, onde teremos como principal oradora a doutora Cristina Silvestre, bastonária da Ordem dos Contabilistas e Peritos de Angola, doutor Carlos Rosado, economista, e doutor José Lumbo, diretor do Departamento de Orçamento e Despesa do Ministério da Saúde e membro da Ordem e dos Peritos Contabilistas de Angola. Gostava aqui também de deixar 3 convites à audiência, 3 convites, eu depois faço chegar aos mais. Uau. Beijinhos, beijinho à minha família, beijinho aos meus amigos e a toda a audiência da Rádio Ísia. Muito obrigado. Nós te agradecemos e direcionamos agora a nossa atenção ao Dr. Daniel Fernandes. Pois bem, o que é bom dura pouco. Infelizmente. Pois bem, aos ouvintes, o meu conselho é: para atingirem a independência financeira, devem necessariamente estudar a si mesmo. Porque nem todos nascemos para ir para uma escola, mas podemos sempre desenvolver algum negócio. Podemos nos tornar realmente independentes financeiros. É um processo, sim, mas não é um processo impossível. Então, o meu conselho é que possam realmente desenvolver poupanças, possam realmente juntar-se a investidores. Se você notar que tem um amigo que está muito mais para frente para si, siga-o,
converse com ele e procure, acima de tudo, terceirizar. Não fica só num cantinho, assim não vais longe. Se vai longe quando se está com um grupo forte. De resto, agradecer mais uma vez à Rádio Isia pelo convite. Quero desejar um beijinho à minha esposa e ao meu filho e, acima de tudo, a toda a vasta audiência que nos acompanha. Está bonito. Exatamente. Agradecemos assim também que nos acompanhou durante esta edição do debate acadêmico. Muito obrigado. Estamos a falar de Josué Maplaim, Braulio Magalhães e todos aqueles que deixaram assim uma mensagem. Alino Lopes, muito obrigado pela sua mensagem a dizer que está em sintonia com a Rádio Isia. Hoje falamos sobre independência financeira. Agradeço também ao meu colega Paciência da Sônia, muito obrigado. Obrigado, Elma Sanzurli, e eu me despeço dizendo: os avós de Moisés foram escravos, os pais de Moisés foram escravos, mas Moisés não foi. Uau! Amém. Uau! Tenho que apontar. É melhor escrever. Para si que está em casa também pode escrever esta grande citação de Paciência da Sônia, que acabou de revolucionar a nossa maneira de pensar. Muito obrigado mais uma vez aos nossos convidados. Ronaldo Augusto, agradecemos a si, Dr. Edner, agradecemos, e também ao Dr. Daniel Fernandes. Muito obrigado pela vossa presença e saibam que vamos convidar mais vezes, porque a Rádio Isia gosta de aprender e por vocês serem fontes, então vamos chatear sempre. Exatamente. Desta forma então que nos despedimos na promessa de que segunda-feira tem mais debate acadêmico. Trabalhou para si na supervisão Catarina Dias, coordenação Abraão Bandeira, na técnica Fernando Muxito, edição e apresentação Paciência da Sônia e Elmer Sanzola. Vamos nos despedir agora com uma canção a critério do nosso técnico Fernando Muxito, e até lá, vocês já sabem, acredita! Com Fernando Muxito, a voz mais doce que o mel.